Neste encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação Pesquisa em Ciências Sociais, em que há um convite da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, é com muita alegria que participo do evento em que discute quem tem medo de antropólogo e qual é o papel do saber científico, da pesquisa científica no espaço público. Na perspectiva da Sexta Câmara, que coordena na Procuradoria-Geral da República a atuação em defesa das populações indígenas, dos quilombolas, dos ciganos e das populações tradicionais, eu afirmo a impossibilidade de realizar a defesa desses povos sem o saber da antropologia. E ao mesmo tempo em que eu afirmo a impossibilidade do exercício dessa defesa sem a antropologia, eu já explicito por que tem tanto medo da antropologia. O jurista clássico tradicional interpreta a vida unicamente interpretando os textos que estão nas leis. E a partir daí fica tentando espremer o que está na lei, como se fosse uma laranja para atribuir o seu significado. Já nós entendemos que a vida acontece e para ser resgatada e documentada em autos processuais, inclusive em autos judiciais, há a necessidade de entender a dinâmica dos fatos. E na dinâmica dos grupos humanos, a antropologia faz a diferença. Porque é a partir do olhar antropológico, é a partir da etnografia que antropólogos e antropólogas põem nos laudos, que se identificam como os grupos humanos vivem, como sobrevivem, como subsistem, como se reproduzem, como interagem com o meio ambiente, como constroem seus elementos necessários para a sua subsistência em termos de habitação, em termos de atividades econômicas como caça, pesca, coleta, como tem os seus rituais simbólicos religiosos, como interagem entre si. E nesse saber etnográfico e saber antropológico, eles revelam a ocupação dos espaços e a presença humana. Índios, quilombolas, ciganos não trazem nas suas trajetórias de vida os mesmos fatos determinantes da atuação dos não ciganos, dos não índios, dos não quilombolas. A sociedade dita civilizada, quando ocupa territórios, pretende ocupá-los estabelecendo marcos, cercas, muros, construções, plantações, e ali delimitam o seu espaço, a sua presença. Vão em registros cartorários e documentam o tamanho das suas presenças em escrituras ou registros dominiais. Não é esse o mundo nem o universo da vida e dos fatos das comunidades indígenas e outros grupos minoritários. Eles são, eles estão, eles vivem, eles interagem. E a atuação deles na concretude de cada comunidade é revelada pelo olhar da antropologia. É caminhando com os índios, caminhando com os ciganos, caminhando com os quilombolas, que o antropólogo resgata, restaura e faz a narrativa da presença deles no território, de quais são os espaços de suas manifestações culturais e econômicas, onde é que realizam a coleta do material que transformam nos seus instrumentos de trabalho, onde é que identificam as plantas raízes utilizadas nos seus rituais simbólicos, onde depositam os seus mortos e que rituais são feitos para celebrá-los. Como é que é feita a vida em comunidade e celebrados os momentos de dor e também de alegria? Como é que interagem e fazem com que os seus próprios corpos expressem a diversidade de suas culturas? E isso é absolutamente assustador para quem quer tomar dos índios as terras. E é assustador porque o que o branco quer encobrir com os seus papéis, os antropólogos revelam os papéis dos índios senhores das terras. Não é sem razão, portanto,
que tanto investem contra os antropólogos, querem silenciar os índios, dizimá-los, explorá-los, tirá-los de suas terras, e vendo que antropólogos se colocam como um obstáculo, como um empecilho, também os antropólogos e antropólogas são vistas como adversários, como inimigos que precisam ser alijados. Por isso é que eles metem tanto medo nesses que querem tomar as terras dos índios e dos quilombolas. Nós não nos deixamos abater. Por mais que lutem para fazer calar a verdade dos laudos antropológicos, fazer calar a verdade das presenças dos índios, a verdade é anunciada, é proclamada, é restaurada nas decisões judiciais. O Supremo Tribunal Federal, num caso famosíssimo na chamada Petição 3388, conhecida como Raposa Serra do Sol, disse claramente que a demarcação de terra indígena é um processo complexo, fundamentalmente decorrente da análise e de um estudo antropológico, aplicando uma metodologia propriamente antropológica. E, respeitado o devido processo legal administrativo, cabe ao órgão indigenista, utilizando desse saber antropológico, definir e delimitar o território indígena. Daí porque, para a defesa desses grupos étnicos minoritários, índios, quilombolas, ciganos, o olhar da antropologia com o estudo e a sua etnografia é absolutamente indispensável. Ter medo faz parte da vida para medir o tamanho dos riscos e dos perigos. Mas antropólogos e antropólogas sabem que precisam ser maior do que o medo e a sua coragem de dizer as verdades tem sido proclamada e sido reconhecida. E assim também venho eu, ao tempo em que agradeço, também proclamo: coragem, sigamos em frente, a verdade anunciada proclamará o direito dos índios às suas terras e a justiça sobre as nossas vidas, sobre as nossas carreiras, sobre os nossos projetos e trabalhos, e dessa forma haverá paz, porque teremos a terra com justiça.